Você quer alavancar as vendas ou as locações da sua imobiliária? Veja só essas 4 dicas que eu preparei para você. Olá, meu nome é Rafael Marrone, eu estou gerente de vendas aqui no Grupo RV. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 dicas de como aumentar a performance de vendas e de locações da sua imobiliária. Vamos para a primeira dica? Então vamos falar primeiro de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, é muito importante a gente pensar em desenvolver elas. Quando a gente fala de desenvolver uma pessoa, a gente precisa entender qual que é a especialidade que você quer que essa pessoa seja desenvolvida. Aqui eu estou falando de vendas, né? E em vendas, a principal forma de a gente desenvolver uma pessoa é com muito treinamento, muito acompanhamento próximo dessa pessoa e, obviamente, focado em vendas. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de gatilhos mentais, a gente fala de estratégias de venda, a gente fala de metodologia, qualificação e uma série de outros fatores que são importantes para que a equipe de vendas tenha sua performance aumentada. Dessa maneira, o que a gente precisa sempre entender é se aquela pessoa tem o perfil ideal para ser uma vendedora, uma pré-vendedora. Quando eu falo de perfil ideal, a gente precisa entender se aquela pessoa ela está focada em ser uma vendedora, uma pré-vendedora para a sua carreira. Dessa maneira, a gente consegue garantir que ela vai ter sua melhor performance e, obviamente, vai aproveitar bem esses treinamentos. Dentro da análise de perfil, a gente tem ferramentas como o DISC, por exemplo. Ele pode te ajudar muito a definir qual que é o tipo de perfil de pessoas que você tem que contratar. E aí a gente vai para esse segundo ponto. A contratação de um time comercial é fundamental e saber quem que você está contratando. Se ele tem esse perfil, vai te ajudar a ter uma performance muito grande. Então sempre atente-se ao treinamento, à contratação e em desenvolver a especialidade. Vamos então para a dica 2. A dica 2 tem a ver com processos. Em vendas, processos é fundamental. O processo nada mais é do que priorizar tarefas. Dessa maneira, o que é importante você perceber? Qual que é a rotina de uma venda que ocorre, ou uma locação, que seja. Quando você entende o que acontece sempre em toda locação ou em todas as vendas, a gente consegue buscar ferramentas, processos que vão nos ajudar a fazer isso de maneira mais rápida. Talvez ter alguém dentro da sua imobiliária que vai ficar fazendo só aquilo. No caso da imobiliária, por exemplo, a gente pensa bastante nas visitas, né? Quantas e quantas vezes a gente faz um monte de visitas com pessoas que estão muitas vezes só curiosas? Por que não buscar um processo para ganhar tempo e fazer visitas mais produtivas? Então vamos para a terceira dica. A terceira dica se trata de ferramentas. Eu acabei de falar de processos. O processo, se ele está escrito no papel, ele funciona? Funciona. Mas muitas vezes as ferramentas é que vão ajudar a garantir que a produtividade e o processo seja seguido, né? Então nada adianta eu ter uma pessoa que ela é especializada, ela foi treinada e eu não tenho a ferramenta correta. E muitas vezes também o inverso é verdadeiro. Não adianta eu ter a ferramenta correta e não treinar a pessoa e não desenvolver ela. Então uma boa ferramenta para uma imobiliária, por exemplo, é ter um CRM que atenda às suas necessidades. No mercado a gente tem diversos deles, né? Mas mais importante do que o CRM é garantir que a pessoa faça o bom uso dessa ferramenta e, obviamente, utilize o máximo de integrações possíveis para que, de novo, ela ganhe tempo. Muitas vezes as empresas pensam que ferramentas é somente um software, como um CRM que eu acabei de citar. Mas muitas vezes pode ser uma terceirização, por exemplo. Aqui no Grupo RV, a gente auxilia milhares de imobiliárias todos os dias a serem mais produtivas, a venderem mais. De que maneira? Garantindo que as pessoas que trabalham dentro da imobiliária foquem no que gera resultado, que é venda e locação. Definitivamente, uma imobiliária não nasceu para ficar fazendo vistoria, para ficar tirando uma foto de um imóvel, ou muitas vezes para fazer aqueles processos burocráticos gigantescos que a gente consegue automatizar através da nossa esteira digital, por exemplo, que também é uma ferramenta excelente para que você consiga gerar mais negócios através de uma produtividade otimizada da sua equipe interna. E por fim, chegamos à nossa quarta dica, que é gestão. De nada adianta você ter ferramenta, pessoas, processos definidos e você não conseguir gerenciar isso. De que maneira que você vai gerenciar um time de vendas, por exemplo? Entendendo quais são os indicadores que fazem sentido. Numa imobiliária, visitas por locação, visitas por venda, métricas de conversão de venda. Então, quanto que um consultor imobiliário, um corretor, está performando dentro do seu time? Métricas de leads, né? As imobiliárias estão cada vez mais trabalhando estratégias de marketing digital e isso também vai dizer se a tua estratégia de marketing na sua imobiliária está sendo efetiva, porque não adianta nada você capturar leads ou oportunidades que não são de fato oportunidades. Então todas essas métricas vão auxiliar você a gerir desde o marketing, desde a captação, até o momento que você faz a conversão.
Aqui eu deixo algumas dicas que eu, na minha equipe, acho que é fundamental. Conversão, ciclo de venda e principalmente, qual que é o ticket médio das nossas vendas por aqui. Quando eu falo de indicadores, eu falo de acompanhamento. Esses dados, eles têm que estar na tela o tempo todo. O CRM pode te ajudar com isso, uma esteira digital também pode te ajudar com isso, porque você consegue ver quantos processos estão em negociação, por exemplo, para garantir que o fechamento ocorra de maneira muito mais rápida. E, obviamente, acompanhamento significa motivação. Quando eu falo de time de vendas, não adianta nada você achar que vendas é só ficar sentado na frente de uma mesa e atender as pessoas que entram. É muito mais que isso. É comemorar cada conquista em conjunto e fazer uma grande festa quando converte uma venda ou uma locação. A gente sabe que a locação na imobiliária também representa uma venda tão importante quanto. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas. Boas vendas!